vamos para a segunda parte da leitura do artigo de Marie-Louise von Franz na obra Carl Gustav Jung, O Mito e o Seu Tempo, capítulo Mercúrio. Os primeiros alquimistas não sabiam praticamente nada da natureza da matéria tal como nós a vemos hoje e procuravam às apalpadelas o seu caminho na obscuridade. É concebível, então, que eles tenham povoado estas trevas de fantasmas e de hipóteses de busca, de procura, que se revelariam mais tarde insuficientes ou erradas, como se produziu também em tantos outros campos da ciência. Até aos trabalhos de Jung, a alquimia não era considerada que como uma pré-história da química, e em seguida estes fantasmas eram considerados ou taxados de superstição estéril ou de fantasmagorias não científicas. Uma das grandes ou maiores realizações de Jung foi, quanto a mim, e ainda não foi medida suficientemente ou avaliada suficientemente a importância de redescobrir o mito religioso ou a busca da realidade e a realização religiosa. O mito religioso, diz-nos Fábio de França, projetado na alquimia e de lhe assinar o lugar, ou de destinar, ou de atribuir o lugar de onde ele emanava na realidade e onde opera ainda hoje, não na matéria, mas na psique objetiva do homem ocidental. Aqui temos que aprofundar esta parte, na medida em que há a Marie-Louise von Franz muitas vezes um excesso de valorização apenas do inconsciente ou de uma psique humana, como criando por si mesma e por fantasia, quando há certos níveis da realidade que não são mitos criados por projeções inconscientes, mas são frequentemente nascidos de realizações clarividentes dos mestres ou dos adeptos ou dos seus discípulos. E alguns autores que ela falou, como Flora, Joaquim de Fiora, Eckhart Bama, são seres que tinham o olho espiritual bastante aberto, ainda que, tal como nos nossos dias, Rudolf Steiner ou outros, ainda que frequentemente lhes entrassem, aí sim, projeções do seu próprio subconsciente ou inconsciente. Mas vamos então avançar. O Extremo Oriente parece ter conhecido uma evolução paralela, enquanto que um grande número de movimentos e de ensinos religiosos mostram um caminho direto para uma experiência transcendente do espírito. Nós vimos desenvolver-se uma espécie de alquimia em certas formas do yoga indiano, assim que no taoísmo chinês impregnado de um espírito feminino, entre parênteses, Tao igual a mãe. Esta simplificação também não é forçosamente, pois o Tao está por dentro e acima da dualidade pai-mãe, masculino e feminino. Mas seja, o objetivo visado era igualmente libertar o homem nobre da matéria, mas quase exclusivamente da matéria corporal. E aqui diz-nos que faz citações de Wilhelm Reich e a sua famosa obra da Flor de Ouro. Quase exclusivamente, não dizendo, não é correto, porque muitos deles tinham a clara consciência da construção de um corpo imortal ou de uma consciencialização desse nível neles e trabalhavam por eles. Marie-Louise, muito antes de conhecer o simbolismo alquímico, Jung, ainda um jovem liceal, deixava-se ir um dia, ao voltar da escola, a um fantasma que lhe cortava o caminho. Ele imaginava um castelo, onde ele possuía um segredo bem guardado.
Havia lá uma coluna de cobre que partia para o alto numa espécie de rizoma. As raízes extraíam no ar uma substância indefinida que era transformada em ouro num aparelho situado na extremidade inferior. Era, a seus olhos, um segredo venerável e de uma importância vital que ele guardava para ele. Citado na Minha Vida, página 104. É só bastante mais tarde, em 1926 já, que ele teve um sonho estranho, cujo sentido alquímico só lhe viria a aparecer bastante ulteriormente. Ele via-se preso num castelo e o seu cocheiro gritava-lhe: "Eis-nos agora presos no século XVII." Ele viu em seguida que o século XVII era a época em que a alquimia começou a empalidecer, a enfraquecer, e que, por consequência, era preciso procurá-la de novo. 2 anos depois deste sonho, Richard Wilhelm fez-lhe conhecer a alquimia taoísta. Richard Wilhelm, disse Wilhelm Reich, que é outro grande ser, mas a outros níveis, e é de facto Richard Wilhelm, o grande sinólogo que apoiou Jung nos seus começos da aproximação à sabedoria taoísta e chinesa. Richard Wilhelm fez-lhe conhecer então a alquimia taoísta. Ele sentiu-se então incitado a explorar igualmente a alquimia ocidental e encomendou num livreiro uma coleção de tratados reunidos sob o título Artis Auriferae quando Chemien Vocand, volumine duo, 1593. A arte aurífera, ou de fabricação do ouro, que chamam química. O volume, em 2 volumes. Uma edição quinhentista. Na noite anterior à chegada do livro, ele teve um novo sonho. Ele liga ou anuncia que já antes ele tinha sonhado muitas vezes que perto da sua casa havia um anexo que ele não conhecia ainda. Mas desta vez ele conseguiu chegar neste sonho. Eu descobri uma biblioteca maravilhosa proveniente pela sua grande parte do século XVI e do século XVII. Tinha nos muros grandes infólios ligados em pele de porco. Pele de porco, anote-se, é o tipo de encadernação mais usado na Alemanha, que fica uma pele branca, ao contrário da nossa pele de carneira, castanha ou do pergaminho, que era o que se utilizava mais até em Portugal. Alguns dentre deles estavam ornados de gravuras sobre cobre, com uma natureza estranha, e imagens representando símbolos especiais, singulares, como eu nunca jamais vira. No dia seguinte, ele recebeu a obra alquímica e compreendeu que a alquimia pertencia, sem dúvida, aos níveis profundos da personalidade que lhe faltava, que ele precisava explorar. Ao contrário de Goethe, Jung não se tinha familiarizado na sua juventude com os ramos ainda vivos da filosofia alquímica. Ele não conhecia esta senão por algumas alusões veladas de Fausto. Mas ele tornou-se mais atento quando começou a reparar que ele próprio e os seus pacientes pareciam ter sonhos com temas paralelos aos da alquimia. É então que os sonhos narrados por ele na Minha Vida, obra dele, levaram-no a aprofundar os escritos alquímicos. Passou anos e anos a colecionar citações e a colocá-las em tábuas ou quadros sinóticos e assim, pouco a pouco, começou a extrair da misturada das tradições os símbolos e os pensamentos que lhe pareciam ser os mais essenciais. Eis o resultado das suas buscas. Os alquimistas ocidentais
faziam experiência do seu inconsciente projetando na matéria. Os seus trabalhos eram perigosos e desprendiam delas próprias um pouco, ou um cheiro, ou um sentido, um relã de magia negra. Eles tinham então que trabalhar na maior parte do tempo no isolamento e em segredo. E como eles ignoravam ainda o modo de abordar o segredo da matéria, eles seguiam os seus sonhos e as suas visões para se aproximar do inexplorável. Eles encontravam-se assim na mesma situação que nós, hoje, quando tentamos sondar a obscuridade da psique inconsciente. Os alquimistas eram, de certa forma, os empiricistas da experiência de Deus. Os experimentalistas, se quisermos, por oposição aos representantes confessionais das religiões que visavam não a experiência, mas a consolidação de uma verdade já revelada. Aqui temos que considerar não muito correta esta afirmação de Marie-Louise France, fazendo esta oposição clara entre os representantes confessionais das religiões que não procuravam a experiência. Ora, é falso, é errado, pois houve tantos representantes confessionais das religiões que foram místicos, que foram grandes realizados, que tiveram os seus sonhos, as suas visões, as suas experiências e tentaram, a partir daí, aprender e evoluir, ainda que, de certa forma, algo dependentes de uma teologia e de uma dogmática cristã, mas que não impedia, de forma alguma, uma progressão nos estágios clássicos do caminho espiritual e da própria obra alquímica, que é a purificação, a iluminação, a unificação. E isso muitos religiosos fizeram. Estes alquimistas eram seres que tinham, de facto, essa dupla busca na matéria e na parte psíquica e religiosa, certamente, pois, como já vimos, ela afirmou que alguns deles eram gnósticos cristãos. Ora, não podemos, portanto, criticar demasiado, tanto mais que, surpreendentemente, no começo do capítulo, ela nos fala do Papa Pio XII, como um desses espíritos que fez esse trabalho. Ora, um Papa, que exemplo maior de um representante confessional. Portanto, aqui há, de facto, um pouco algum erro dela. Quanto ao segredo da matéria, ele seguiu os seus sonhos e as suas visões. Aqui há uma nota para as visões de Zósimo que Jung interpretou em detalhe na sua obra As Raízes da Consciência. Avancemos. Sabemos que os árabes foram os continuadores da alquimia grega, como de todos os outros ramos da ciência que se iniciava e das matemáticas da antiguidade. No Islão, os alquimistas são mais próximos dos empiricistas da experiência de Deus. No Islão, os alquimistas mais próximos dos experimentalistas, ou dos vivenciadores ou dos empiricistas da experiência de Deus são os xiitas, mais que dos círculos ortodoxos. Assim, Muhammad ben Humayl, século X, que se tornou célebre no Ocidente sob o nome de Senior, o Sheikh, pertencia à seita xiita. Seita xiita, que é a que predomina no Irão e em grande parte também no Iraque, e que os norte-americanos, quando foram lá tentar dar cabo do Saddam Hussein e tomarem conta daquele tipo de Islão que eles nem percebiam bem, acabaram por se ver algo derrotados pelo superior número de xiitas que lá existem. Contudo, o Iraque continua a ter uma política
de aproveitamento do dólar norte-americano e não desenvolvendo tanto o amor e a fraternidade e a justiça que são timbre dos xiitas do Irão, do Paquistão, do Afeganistão, da Índia, onde grandes mestres fundaram as suas linhas de discipulados, mas tendo sempre como base os 10 ímãs e unidos ainda pela crença que possa voltar um último profeta ou imã, o imã Mahdi. Mas de tal ilusão e esperança, mais vale consciencializar-nos que não podemos esperar demasiado enquanto houver tanto imperialismo e racismo violento como existem no Médio Oriente. Avancemos. A sua obra A Água de Prata e a Terra Estrelada mostra claramente a forma de uma experiência interior, conforme Marie-Louise France no Aurora Consurgens, no volume 3º de Mistério Conjunctionis de Jung, uma obra cita que de uma experiência interior, porque eram seres de grande meditação, muitas horas em práticas e desde muito novos e logo com capacidade para suportarem essas horas e com muito menos distrações e partilhas em redes sociais e em grupos como nós temos. Era mais fácil e mais profundo, e assim os místicos persas, xiitas e sunitas também, século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, são dos mais altos de todo o planeta. Mas, do mesmo modo, mais tarde, também no judaísmo, a alquimia foi recebida por os cabalistas e, num grau menor, pelos círculos ortodoxos, e cita a obra Cabala Denudata de Knorr von Rosenroth, já do século XVII. Em todas as culturas, os alquimistas juntaram-se às correntes religiosas subterrâneas e encontraram, assim, seres introvertidos na busca da experiência direta. Verdade. Isto foi o mesmo quando, através das cruzadas e pelo intermediário dos árabes e dos judeus sicilianos, a alquimia entrou no domínio cristão. Ela foi recebida por religiosos ou clérigos como Alberto Grande, Vicente de Beauvais, Roger Bacon, Alain Delille, da Escola de Chartres, muito trabalhado por Rudolf Steiner e Raymond Querido, que deram grande valor a esta escola platonizante de Chartres, que teve outros seres como Salisbury e outros nomes, Raymond Lúlio e verdadeiramente, e provavelmente Tomás de Aquino. Isto é um pouco discutido, pois há quem diga que não pertencem verdadeiramente a ele uma outra obra alquímica. Também eles procuravam, de igual modo que Einstein ou Wolfgang Pauli, os traços da mão criadora na criação, ou o próprio Criador, que parecia trabalhar como um espírito escondido na matéria. Na primeira parte da Psicologia e Alquimia, Jung mostrou, com a ajuda de uma série de sonhos de um científico, a tal ponto o mito da alquimia estava hoje vivo no inconsciente. Para os alquimistas, a matéria orgânica não estava morta. A matéria inorgânica não estava morta, era um desconhecido vivo. Nós não nos podíamos contentar de manejar com a ajuda de uma técnica, mas que se devia estabelecer uma revelação para se poder explorar. Esta é importante, esta lembrança que nós, para trabalharmos com o que quer que seja, inorgânico ou orgânico, devemos estabelecer uma relação e, portanto, um sentimento de empatia e de amor que procura mesmo a unidade
para podermos verdadeiramente, mais do que explorar, aprofundar e elevar. Os alquimistas esforçavam para chegar a esta relação por intermediário dos seus sonhos, dos seus exercícios de meditação e de uma disciplina de imaginação que eles qualificavam de fantasia vera e non fantástica. É, de certa forma, em resumo, o que Jung redescobriu sob o nome de imaginação ativa. O espírito da matéria que eles procuravam recebia a maior parte do tempo o nome de Mercúrio. Ele era para eles idêntico ao deus das relações Hermes e a Hermes Tot dos gnósticos e seguiam uma identificação assim largamente derramada e espalhada na antiguidade tardia. É o mesmo deus gnóstico que nós encontramos nas amplificações próprias do primeiro sonho de Jung. O Adão pneumático de pneuma espiritual, ou o homem espiritual, o ser humano espiritual, enfiado na matéria, representado na ocorrência pelo falos. É um espírito criador, o ser humano, e Deus, ao mesmo tempo, escondido nas profundezas da matéria. Entre parênteses, no sonho de Jung, o túmulo num prado. Mercúrio era uma espécie de Deus tornado terrestre. Ele era o elemento luminoso que para o homem moderno se manifestou, que se manifestamente transportado na profundidade da Terra. Ou seja, que foi manifestamente transportado para a profundidade da Terra. Ou seja, para nos exprimirmos de modo mais apropriado na profundeza da sua alma. Hoje não são apenas alguns seres que estão ligados com ele, mas um muito grande número. E vamos terminar aqui esta primeira parte, segunda parte, mas a primeira que já fala mesmo de Mercúrio, e ficará para a terceira parte e quarta uma maior aprofundamento do Mercúrio como este elemento luminoso que é como que um espírito divino na matéria. Possamos nós, então, fazer este trabalho de meditação como os Shias e grandes mestres do Irão, tal Shuravardi, Mura Ali Shah, Najin Cobra, Ruzbean, Mudra Shah e tantos outros, Atar, Jamil e tantos outros luminosos, e também uns das